Então, vamos lá. Pessoal, na aula de hoje nós vamos terminar as subordinadas substantivas e eu pretendo até resolver alguns exercícios com vocês na tela e agendar algumas atividades para que vocês façam em casa, certo? Então, a partir de agora, o que nós estamos fazendo? Estudando aquele período composto que começamos ontem, em especial o período composto por subordinação. Esse período composto por subordinação acontece quando temos orações dentro de um mesmo período que são interdependentes. Eu não consigo desagregá-las sem causar um dano ao funcionamento sintático das orações. E no momento, nós estamos pensando sobre as subordinadas que exercem função de sujeito. Aí eu vou mostrar para você aqui na tela os tópicos que nós já vimos ontem e de onde continuaremos. Só um momento. Estou abrindo aqui o nosso livro. Não aparece para mim o livro para compartilhar. Me deem só mais um segundo. Pronto, apareceu. Estão vendo aí o livro comigo? Sim. Ótimo. Então é o seguinte. Aqui, o que aconteceu? Vamos lá, Milena? Na aula de ontem, eu esbarrei na caixa. Só um momentinho. Na aula de ontem, nós já vimos 3 categorias de orações subordinadas, que foram as seguintes. A subordinada substantiva subjetiva, certo? Logo em seguida, nós vimos a substantiva objetiva direta e a substantiva objetiva indireta. A predicativa, eu só comecei a conversa com vocês e nós vamos reiniciar a partir dela. Então agora nós veremos a predicativa, a completiva nominal e a apositiva. E eu peço para que você olhe os exemplos comigo, analise junto, faça a análise sintática, certo? Lembrando que aqui nesse material que eu estou usando com vocês, que é o livro da coleção 360, o material sempre apresenta o quê? Um período simples para que você compare com um período composto. Então, olhem lá. Aqui estamos pensando sobre a oração subordinada, substantiva, predicativa. Primeiro, analisa aí comigo esse período simples. As exigências dos torcedores era a contratação de um novo técnico. Então, a exigência dos torcedores é o sujeito. De era em diante é o predicado. Dentro desse predicado, eu tenho uma estrutura clássica da língua portuguesa, a presença de um verbo de ligação e um predicativo. O predicativo, ele qualifica, caracteriza ou define, neste caso, o sujeito, sempre depois de um verbo de ligação, lá dentro do predicado. Então, o predicativo ali é a contratação de um novo técnico. Ontem eu dei a seguinte dica para você. Quando aparece um verbo de ligação, eu tenho que desconfiar de quê? Que logo depois dele nós temos um predicativo. Seja ele um predicativo que não tem verbo ou um predicativo que é uma oração, que tem um verbo dentro. Agora, olhem este segundo exemplo. A exigência dos torcedores era que um novo técnico fosse contratado. Vejam que um novo técnico fosse contratado, aqui apareceu uma locução verbal, fosse contratado. Então, agora, esse predicativo tem verbo dentro, é uma oração. E funciona como um pedaço daquela oração principal ali ao lado. Então, é uma oração subordinada. Essa função é realizada por um substantivo, substantiva, predicativa,
oração subordinada substantiva predicativa. Tranquilo? E aí, eu ainda quero retomar um elemento da aula de ontem. Eu pedi sempre para que vocês prestem atenção nesse que inicia as orações subordinadas. Este que é uma conjunção integrante e essa característica das subordinadas substantivas é muito importante. E já te disse, aparece em prova. Então, aqui de novo, eu farei o seguinte. Eu vou colocar uma seta aí para você, tá? Lembrando dessas dicas que eu já te dei, tá bom? Vou dar essa cor aqui. Então, lembrando, esse que inicia as subordinadas substantivas se chama conjunção integrante. E eu ainda te dei a seguinte dica. Nas predicativas, sempre desconfie. Depois de um verbo de ligação, tem que aparecer um predicativo, seja num período simples ou num período composto. No período simples vai aparecer um predicativo que não tem verbo dentro. No período composto, aparecerá uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E eu considero que tudo isso daí vai ser tranquilo para você. Agora, olhem a próxima categoria de oração, a completiva nominal. Essa aqui, ela tem um perigo que é muito bobo. E eu quero que você preste atenção agora aqui em mim. Olhe só. Nós temos o hábito, e eu já conversei sobre isso com vocês na semana anterior, de fazer o quê? De achar que complemento é sempre complemento verbal. E nem sempre. Tem nomes que pedem por complemento, como certeza, dúvida, certo? Se eu tenho certeza de alguma coisa. Se eu tenho dúvida, se eu tenho medo, eu tenho receio, é sempre de alguma coisa. Próximo, próximo a algo, distante, distante de algo, e assim por diante. Então há vários nomes que pedem por complemento. E às vezes esse complemento nominal é uma oração substantiva, completiva nominal. Vamos voltar lá no livro para ver o exemplo que o autor colocou lá para nós. Lembrando que a maioria de vocês tem esse livro aí disponível, certo? Clicar aqui no exemplo. Rafael não tem muita certeza da fidelidade da namorada. Situação difícil a do Rafael, hein? Então veja só. Rafael não tem muita certeza de que da fidelidade da namorada. Da fidelidade da namorada é um complemento nominal, porque complementa o nome certeza. E ali não tem verbo, então é simplesmente um termo da oração. Complemento nominal. Já no segundo exemplo, o que nós encontramos? Rafael não tem muita certeza de que sua namorada lhe seja fiel. Ali apareceu o verbo ser, é uma oração, desempenhando a função de complemento nominal. Então, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Em provas de grandes vestibulares, esse alerta eu não fiz para vocês ainda, eles não ficam pedindo a classificação dessas orações. O que eles pedem? Pedem algo assim. Qual é a função sintática exercida pela oração em destaque? Aí você tem que ver que é a função sintática de um complemento, de um aposto, de um adjunto. E eles não pedem para que você dê o nome da oração, mas pedem sim que você consiga indicar a função que aquela oração exerce ali dentro do período. Ótimo, Melissa, você conseguiu aí resolver o problema, né, do áudio. Então, voltando lá para o livro. Então, aqui, de que sua namorada lhe seja fiel é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Aqui tem uma situação muito semelhante à que ocorre com os objetos indiretos ou com as orações substantivas, subordinadas substantivas, objetivas indiretas. Em que sentido? Olha aí comigo.
aumentar um pouquinho. Nas orações, aqui no finalzinho dessa página, tá? Eu quero que você me acompanhe. Pronto. Nas orações completivas nominais, a preposição que antecede a conjunção integrante pode ocorrer subentendida no período. Assim, por exemplo, tenho confiança que venceremos as dificuldades, mas a palavra confiança exige a preposição em. Tenho confiança em que venceremos as dificuldades. Eu já disse para vocês que na oralidade, em contextos informais, nós costumamos engolir essa preposição, certo? Porém, eu recomendo que na escrita, numa redação, vocês mantenham essa preposição ali onde ela é prevista. É mais seguro assim. E agora, seguindo aqui, vamos para a nossa última oração subordinada substantiva apositiva, certo? É a última categoria de substantivas. As orações principais, às quais se associam orações apositivas, não apresentam uma estrutura básica característica. Isso é importante, porque às vezes nós teremos mais dificuldade para identificá-las. Uma vez que essas orações, tal como o aposto, apenas se associam a nomes da oração principal para esclarecer o sentido deles. Como essas orações trarão um esclarecimento, cada uma delas pode trazer um esclarecimento completamente diferente. Olhem aí os exemplos. Ele fez ao pai um pedido, que ele nunca vendesse o casarão. Estão vendo ali dos dois pontos? O aposto, que ele nunca vendesse o casarão. Vou colocar uma setinha ali. Então, aqui, certo, surge um aposto. Logo depois destes dois pontos, explicando qual é o pedido. Então, o aposto que aqui foi estruturado, ele explica a palavra pedido. Qual o pedido que ele fez para o pai, né? Que ele nunca vendesse o casarão. Só que aí é um aposto especial. Por quê? Porque tem verbo lá dentro, ao vendesse. Então, uma oração subordinada substantiva apositiva. Olhem o segundo exemplo, por favor. O sonho de Betinho, que o Brasil fosse menos desigual, ainda está longe. Olhem só, sonho, sonho de Betinho. Qual que era o sonho de Betinho, né? Que o Brasil fosse menos desigual. Então, entre as vírgulas aqui, eu estou explicando para o meu interlocutor, para aquele que me lê, que me ouve, qual era o sonho do Betinho. O sonho de Betinho ainda está longe. Qual sonho? Que o Brasil fosse menos desigual. Então, esse que o Brasil fosse menos desigual, certo? É uma oração subordinada substantiva apositiva. Agora que nós finalizamos essas categorias de orações subordinadas substantivas, o que eu quero alertá-los? A cada categoria de orações que estudarmos, nós vamos aproveitar para quê? Para estudar pontuação, em especial o uso da vírgula. Dentro do período composto, a vírgula surge estabelecendo a fronteira entre uma oração e outra. E às vezes ela é proibida. Eu não posso colocar a vírgula ali entre as orações. Então, tem que ficar atento a essa questão da vírgula. E é o que nós vamos fazer agora com as subordinadas substantivas. Pensar o uso das vírgulas exatamente nelas. Então, aqui vem um quadro extremamente importante para nós, tá? Dá um zoom aqui nele para ele ficar bem grandão. Ixi, ele ficou bem pequeno. Então, nós vamos tirar o zoom. Que surpresa! Olhem só. A vírgula nas orações subordinadas. O que vai acontecer? Só um momento. A presença ou ausência da vírgula, separando uma oração substantiva de sua principal, depende da ordenação do período composto formado por elas. Assim, ordem direta, não se usa vírgula. E eu vou retomar com você, caso você não se recorde, o que é ordem direta e o que é ordem indireta. Então, pega aí. Ordem direta, sujeito, verbo e complementos.
Sigo exatamente essa ordem e ali não surge vírgula, mesmo que eu tenha uma oração subordinada substantiva. Já na ordem indireta, a gente já vê a regra. Então, na ordem direta, entre as orações aqui, eu não posso colocar a vírgula. Olhe lá comigo. Ordem direta. Não se usa vírgula. Todo o país sempre soube que o ex-governador é um corrupto notório. Nessa ordem direta, como trata-se de um período composto, primeiro virá a oração principal e depois a oração substantiva, que é justamente, certo, o que aparece neste infográfico aqui entre parênteses. Veja aí esta explicação. Oração principal, depois a oração substantiva. Veja agora na ordem indireta. A vírgula é obrigatória. Se nós invertermos a ordem e primeiro aparecer a substantiva dentro do período, eu colocarei uma vírgula e, na sequência, a minha oração principal. De novo, vejam que aí no infográfico foi apresentada essa explicação dentro do parênteses. Agora, primeiro eu tenho a substantiva e depois a principal. Que o ex-governador é um corrupto notório? Vírgula. Todo o país sempre soube, certo? Este tópico é mais importante do que quase tudo que vimos até o momento. Então eu sugiro que vocês tenham o maior cuidado com ele. Se for o caso, revisem depois, assistam esse trechinho da nossa aula mais uma vez. Como eu já dei a dica naquele período da tarde, sabe? É um ótimo horário para revisar aulas de gramática. Maratonem as aulas gravadas, o que vocês acham? Terminar lá o domingo falando assim: este final de semana maratonei toda a temporada de gramática. Senhores, formas das orações subordinadas substantivas. Este assunto aqui eu ainda não tratei contigo, então nós vamos conversar em separado. Olhem só, até o começo da aula de hoje eu insisti com você na questão do que, da presença da conjunção integrante. Então, nas subordinadas substantivas, aparece a tal da conjunção integrante. Isso se ela estiver desenvolvida. Há a possibilidade de reduzir a oração substantiva e eliminar a conjunção integrante. E isso é comum e aparece muito em provas. Olhe lá comigo. Como é que essa história de reduzir uma oração? Na forma desenvolvida, então, é sempre iniciada por conjunção integrante que ou se. Seu verbo apresenta-se flexionado, conjugado. Já na forma reduzida, não é iniciada por conjunção e o verbo estará no infinitivo, aquela forma nominal em que o verbo tem um R ao final, em sua terminação, a desinência de infinitivo. Então, olhem aí, por favor. Estou descendo para o nosso exemplo para que vocês vejam uma oração no formato desenvolvido e outra já abaixo no formato reduzido. O ministro declarou que, olhem a conjunção, está preocupado com a inflação. E vejam que está é um verbo flexionado. Agora, olhem o caso abaixo. O ministro declarou estar preocupado com a inflação. Agora o verbo está no infinitivo e sumiu a conjunção integrante. Então a subordinada substantiva, ela tem duas estruturas possíveis. A primeira, em que ela é introduzida pela conjunção integrante e o verbo aparece flexionado. A segunda não tem conjunção e o verbo aparece no infinitivo, certo? Então, quando eu falo com essa oração com verbo no infinitivo, eu estou empregando a oração subordinada substantiva reduzida. Ela ganha esse sobrenome aí, reduzida. E este critério prático, ele é excelente, certo? Para resolver exercícios de prova, tá? Por quê?
é um processo bem simples para você identificar. Aqui eu tenho uma subordinada substantiva ou não? Olha a dica muito boa que vem nesse livro da coleção 360. Vou ler com você. As orações subordinadas substantivas têm uma característica formal que as diferencia dos outros tipos de oração. Elas são substituíveis pelo pronome isso. Essa característica pode ser usada como um critério prático para, em períodos mais longos e complexos, identificar mais facilmente esse tipo de oração. E aí ele te convida a comparar o exemplo. As emissoras divulgaram que o show seria no domingo. As emissoras divulgaram isso. Vejam, eu gosto de que me ajudem. Eu gosto disso. Ela encontrou o professor na aula virtual. Ela encontrou o professor que estava na aula virtual. Ela encontrou o professor isso. Opa, deu errado. Eu não falo ela encontrou o professor isso, a não ser que isso seja o nome do professor. Então, o que acontece aqui? Quando esse isso for substituído lá no lugar da oração e ele funcionar, é porque eu estou diante de uma subordinada substantiva, certo? Agora nós vamos dar uma pausa e eu quero perguntar para vocês. Até aqui, compreendido, tranquilo? Tranquilo. É bacaninha esse conteúdo, né? Então tá bom. Agora nós vamos seguir aqui. Só um momento, que parece que alguém está falando comigo. Ótimo. Essa parte aqui não nos interessa no momento. E aqui, para quem tem o livro, sempre lembrando, todo este conteúdo está na unidade 24, na parte 3. Essa tabela aqui que eu quero com você. Deixa eu ver se é melhor destacá-la ou não. Só um momento. É melhor destacá-la. Então, aqui, durante o final da aula passada e este início de aula, nós vimos o quê? Classificação das orações subordinadas substantivas. São essas 6 aí que estão na planilha. E veja que logo no meio ele coloca função sintática no período. Então, função de sujeito, de objeto direto, indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. E eu disse para você que muitas provas, ao invés de pedirem a classificação que está na primeira coluna, eles pedem a função sintática, certo? E o bom dessa planilha é que logo na frente ela traz para você ali um exemplo. É importante que você o ajude, espero que você o ajude. Se for o caso, vou te dar uma dica. Depois você pega a gravação dessa aula, certo? Neste minuto. Pausa a tela e copie essa tabela aí no seu caderno como um registro da classificação das subordinadas substantivas. É uma excelente opção para quê? Para que você consiga trabalhar melhor e depois revisar durante a resolução de exercícios. Ou abre o exercício, abre o meu vídeo, deixa pausado aqui nesse minuto e vai revisando por esta planilha. Outra coisa importante que tem nessa parte do resumo são essas retomadas aqui sobre a conjunção integrante. E eu já te disse, saber que subordinadas substantivas são iniciadas por conjunção integrante é muito importante, porque lá nas adjetivas nós teremos pronome relativo. E parece ser a mesma coisa, mas não é. E você vai precisar dessa informação. Olha aí comigo. Classificam-se como conjunções integrantes as palavras que e se quando introduzem orações subordinadas substantivas.
Os agricultores estão desconfiados de que a estiagem se prolongará. Olhem lá. Vou colocar a seta, mesmo estando em destaque. Melhor ainda. Ó, esse aqui é a nossa conjunção integrante, certo? Ainda não sabemos se as chuvas realmente começarão no próximo mês. Esse se aqui é conjunção integrante. Então, nós precisamos ficar espertos, certo? Com o que e o se, iniciando as nossas orações subordinadas substantivas. E agora eu quero resolver alguns exercícios com vocês. Antes dos exercícios, alguma pergunta? Sem perguntas? Então tá. Durante o exercício, o que eu quero que vocês façam? Eu vou pedir ajuda para resolver o exercício, tá? Eu vou pedir para que vocês me falem aí uma possível resposta. Em especial esse exercício 1, ele é um exercício de fixação que nos ajuda a memorizar as categorias de oração. Então olhe lá comigo assim. Nas frases a seguir, substituindo o termo destacado por uma oração substantiva de mesma função sintática e de sentido equivalente, transforme o período simples em um período composto. Depois, classifique a nova oração. Como eu quero anotar com vocês as respostas, eu não vou clicar naquela ampliação da página, tá? A letra A eu vou fazer sem pedir sugestão de ninguém. Falsos profetas sempre anunciam o fim do mundo. Então, para a letra A, seria assim. Falsos profetas sempre anunciam que o mundo acabará. Pronto. Eu troquei o fim do mundo por que o mundo acabará. Então, ali eu substituí o objeto direto por uma oração substantiva objetiva direta. Agora, para a letra B, eu quero a ajuda de vocês. Vamos lá? Depois daquela confusão, era pouco provável a permanência dele na cidade. Depois daquela confusão, era pouco provável. Qual a oração que fica equivalente aqui? E ele ficaria na cidade? Isso. Só que aí eu vou trocar o ficaria pelo verbo original, permanecesse, tá bom? Que ele permanecesse na cidade. Só para não alterar o verbo que foi utilizado no original. Mas sua resposta está corretinha. Então, que ele permanecesse na cidade. Vamos para a letra C. Muitos torcedores estavam descrentes da reação do time no campeonato. Muitos torcedores estavam descrentes de que? Nada? De que o time reagisse no campeonato. Então vejam que tanto na letra A, quanto na B, quanto na C, foi possível pegar um termo lá da oração, do período simples, e substituir por uma oração, transformando o período em período composto. Agora eu vou fazer mais um exercício aqui contigo. Olha só. Considerando que a oração subordinada substantiva exerce sempre a função de um termo faltante na principal, indique nos períodos a seguir a função sintática que necessariamente teria qualquer oração introduzida nos colchetes.
Então é o seguinte, ali ficou faltando uma oração que terminasse a frase. Só que ele não quer que nós coloquemos ali uma nova oração. Ele quer que nós digamos o seguinte, qual seria a função sintática do pedaço que ficou faltando? Aqui eu vou trocar a cor da nossa resposta por vermelho, para ficar mais fácil. Todos os funcionários da empresa se opuseram a que... Gente, fala uma coisa aí para mim. Opuseram é o quê? É substantivo, adjetivo, verbo, advérbio? Opuseram é de qual classe gramatical? Verbo. Obrigado, Gabriel. Então, esse verbo está precisando de um complemento na frente. E vejam que lá já apareceu uma preposição a. O complemento de um verbo com preposição, que ficou faltando ali, seria o quê? Qual nome Objeto. nós damos? Isso, objeto. Mas ele tem preposição. Então, ele é objeto o quê? Indireto. Indireto. Obrigado. Objeto indireto. Letra A, objeto indireto. Então, o exercício que é isso. Só que a gente coloque ali, certo? O termo da oração que ficou faltando. Qual que seria a função sintática desse termo? Naquele período da história, a maior dúvida dos brasileiros era... Gente, era que tipo de verbo? Nesse caso aí. Eu dei essa dica hoje, com esse verbo. Lembram? Era é verbo significativo. Verbo de ligação. Isso, Milena, obrigado. É um verbo de ligação. E depois do verbo de ligação vem o quê? Predicativo. Predicativo. Então, o que ficou faltando aqui foi um predicativo, certo? Vou aumentar aqui para vocês enxergarem esse negócio. Agora vamos fazer a letra C. Juntos, porém isolados. Na hora que essa ferramenta ela trava um pouquinho, tá, pessoal? Em conversas informais, os deputados se mostraram favoráveis. Gente, favoráveis é verbo? O que vocês acham? Tenta conjugar essa palavra aí, como se fosse um verbo. Não é verbo. Favoráveis é um adjetivo, é um nome. Só que se é favorável a alguma coisa. Algo que completa um nome, qual que é a função sintática? Complemento nominal. Perfeito. Então a letra C é complemento nominal. Agora vamos para a letra D. Para os usuários do transporte coletivo, importa muito que... Importa. Importa é verbo, não é? O que completa um verbo sem preposição? O sujeito? Não, que completa o verbo. Não. Ai, desculpa. É o objeto direto, certo? Então aí nós colocamos cada função sintática, cada uma delas, de acordo com o que ficou faltando dentro dos períodos aí. Agora nós vamos fazer um último exercício. Só um momento. Nosso último exercício vai ser o de número 4, tá? Olhem só comigo, vou colocar a tirinha aí para vocês. Qual é o veredito, Dr. Zuck? Deixe-me colocar desta forma, Agar. Se não fizer uma dieta logo, não poderá passar pela porta da sua casa. Que foi que o doutor disse? Que temos de alargar nossa porta da frente. Então ele encontra uma solução que lhe é mais conveniente, né? Ao invés de fazer a dieta,
ter uma porta mais larga, para que ele continue passando por essa porta, certo? Então, olhem só. O que o exercício pede sobre esta tirinha? Relativamente ao diálogo entre Agar e sua mulher Helga, no segundo quadrinho, identifique a afirmação incorreta. Então vamos lá. Na fala de Helga, o objeto indireto, por ser facilmente identificável, pôde ser omitido. Que foi que o doutor disse? Ali, pessoal, vejam que ela não colocou o objeto direto do verbo dizer. Porque se ele disse algo, certo? Então, ficou omitido, porque o doutor disse alguma coisa para o Agar. Vá seguindo aí comigo. A fala de Agar é constituída por uma oração que funciona como objeto direto de disse. É isso, ó. O que foi que o doutor disse? Aí ele emenda na fala dela, que temos de alargar nossa porta da frente. Então, funciona como objeto direto do verbo que está lá na fala da Helga. Letra C. Na fala de Agar, o sintagma nominal nossa porta da frente funciona como objeto direto de temos de alargar. Alargar é verbo. Alargar o quê? Nossa porta da frente. Funcionou. Na letra D agora. Na fala de Agar, a palavra que, por introduzir uma oração subordinada substantiva, funciona como conjunção integrante. Observem que a fala dele é uma oração subordinada a esse verbo aqui, ó. Então, esse que é uma conjunção integrante. É como se ligasse a fala dele à oração do verbo dizer. Letra E. Na fala de Agar, o emprego da conjunção que está inadequado, pois, por não estabelecer no contexto qualquer vínculo sintático-semântico, não poderia ser empregada no início da oração. Normalmente, não se inicia uma oração com a conjunção que, só que aqui ele está num diálogo e há uma conexão entre uma fala e outra. Por isso que apareceu ali. Então, a resposta inadequada desta questão é a letra E, certo? Nestes últimos minutos, eu vou voltar aqui na nossa biblioteca virtual e vou agendar uma tarefa hoje com vocês. Assim que eu conseguir clicar. Aqui. O livro de atividades, certo? Que é aquele que vocês têm, fininho, vocês receberam. Então, veja só. Lá no caderno de atividades, eu vou agendar com vocês as páginas 49. Deixa eu dar um zoom aqui. Da página 49 até a página 50. Então, a tarefa da terceira série. Caderno de atividades, página 49 e 50. Então, hoje temos tarefa já agendada aí. Eu não esqueci da lista, tá? Eu vou organizar a lista para vocês para que fique disponível na página do colégio, tá bom? Então, conteúdo novo, só na próxima aula.